Primeiro ponto, o balé adulto está crescendo, tá? Há 30 anos atrás era bem novidade, assim, era bem raro aqui no Brasil, sabe? Assim, era bem. Hoje já não, a maior parte das escolas já entendem ali que existe um público chamado adulto e que tem interesse em fazer balé. Só que qual é a questão? As escolas presenciais, elas ainda têm como carro-chefe o ensino para criança e adolescente, porque é o público maior, é o que faz a escola rodar. Porque a escola de dança, a academia de dança, ela é uma empresa, ela precisa pagar as contas, pagar o boleto, pagar o aluguel, pagar os professores. Então, a empresa precisa rodar. E o fluxo maior de pessoas ali dentro são crianças e adolescentes. Então, o ensino presencial, ele tem um olhar mais direcionado para criança e adolescente, porque como empresa, aquilo é necessário. Aí, quando você chega lá e perguntar, eu queria balé para adulto, algumas escolas vão ter a turma de balé adulto. Vai falar, não, a gente tem. E algumas escolas vão falar, olha, a gente não tem, mas a gente tem o balé fitness. Por quê? O balé fitness, ele é uma atividade ali, né, voltada para trabalhar o nosso físico, que usa movimentos do balé, mas não é balé clássico, não é, ali não se explora aprender a técnica do balé. Ali se explora em executar os movimentos repetidamente para ganhar força muscular, mas não necessariamente aprender exatamente o detalhe de cada movimento. E aí, muitas mulheres adultas se sentem mais à vontade, né, de falar, ah, eu vou fazer balé fitness. Por quê? Porque é mais ligado com a academia, e eu não vou lidar tanto com preconceito, principalmente o meu preconceito, o seu próprio preconceito, que a gente falou ontem, o auto preconceito. Ah, não, fazer balé na minha idade? Não, vou fazer balé fitness. Tá tudo bem, nada contra balé fitness, aliás, eu acho que foi uma das modalidades mais bem-vindas no meu olhar, porque acaba trazendo mais pessoas para o balé, porque a pessoa começa como balé fitness e depois acaba vindo para o balé clássico, depois de adulta. Mas, enfim. Mas, se você olha e fala, cara, não, eu vou fazer balé fitness porque, né, mas para adulto, é fitness, Gente, não, para, existe balé clássico também. Se o seu desejo é dançar balé, é balé clássico que você tem que fazer, balé para adulto que você tem que fazer. E aí, quando a gente chega numa escola, muitas vezes a gente vai ter ali a questão o horário, né? Então, ó, eu tenho uma turma de balé adulto que acontece na segunda e quarta, às 19 horas, às 20 horas. Ai, não, segunda e quarta eu não posso. Tem de terça e quinta? Não, de terça e quinta não tem. Ó, eu tenho uma turma que acontece de sábado às 8 da manhã. Então, assim, as escolas presenciais, elas trabalham com poucos horários de balé adulto. A maior parte das escolas, as que trabalham, porque a procura é menor. Então, quando a gente pensa em começar a fazer balé adulto e a gente pensa na opção do presencial, eu preciso só ter clareza de que eu vou encontrar alguns obstáculos. Tem coisas que é super legal no presencial, sim. O próprio convívio social, né? De eu estar ali, conhecer outras pessoas. A gente passou aí por um período de pandemia que a gente ficou afastado de tudo, né? Num isolamento social importante. E agora as coisas estão começando a voltar um pouco ao normal, se é que a gente pode chamar isso de normal. Mas aí eu ter esse convívio social, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras mulheres adultas ali que estão querendo fazer balé, isso é muito legal. Porém, não crie a ilusão de que você vai, com certeza absoluta, encontrar uma turma onde só vai ter mulheres adultas no presencial, porque lá a gente precisa trabalhar com turmas mistas, né? Então, às vezes, vai ter uma adolescente ali de 15, 16 anos que está começando o balé agora, que está vindo no adulto, como vai ter uma senhora ali de 70 anos que está começando no balé adulto, como vai ter você ali de 40, 50 anos que vai estar começando ali no balé adulto. Como vai ter eu de 40, 50 anos que estou voltando depois de não sei quanto tempo. Então, ali na turma de adulto, é uma turma muito mista, tanto em idade quanto na experiência com balé, no nível de balé de cada pessoa. Então, o convívio social ele é muito legal. Porém, tome cuidado com essa mistura toda, porque isso pode fazer com que estimule em você a síndrome da comparação. O que é a síndrome da comparação? É quando eu olho para a minha dança, eu olho para o meu corpo, eu olho para a minha quantidade de giros que eu consigo fazer e eu comparo com a minha colega da frente.
e eu falo, nossa, olha, ela fica tão bonita com colã branco. Nossa, eu de colã branco pareço um botijão de gás. Você entende? Aí a gente começa a comparar o corpo da pessoa da frente com o meu. Só que eu esqueço de olhar que ela tem 15 anos, que ela tem 20 anos, e eu tenho 40, e eu tenho 50, e eu tenho 60. Então, o presencial, existe um convívio social que é muito bacana. Por outro lado, esse convívio também estimula a comparação. E você precisa estar preparada para não cair nessa cilada da comparação. Como é que eu faço para me preparar para não cair na cilada da comparação? Várias maneiras. Sim, existem várias maneiras. Uma maneira muito simples e muito prática é você ouvir podcast. O que é podcast, Mari? Vai lá no Spotify, coloca Balé Online Mari. E lá vai ter vários áudios. Podcasts são áudios que você coloca e vai dirigir, vai cozinhar, vai tomar banho e você fica escutando. E nesses áudios, a gente aborda exatamente questões que só mulheres adultas passam dentro de sala de aula. E aí a gente vai mudando a nossa maneira de visualizar as coisas, de ver as coisas. Aí eu vou saindo da síndrome da comparação, porque eu vou entendendo o processo que a minha mente está passando nesse novo desafio de aprender balé depois de adulta. Sim? Então, eu posso começar pelo presencial? Claro que pode. Se tiver uma escola ali na sua cidade que tenha aula num horário compatível com o seu, o convívio social ele é excelente. Porém, cuidado, porque ele estimula, né, essa síndrome da comparação. Outra coisa que é muito legal no presencial, lá você tem a possibilidade de participar do espetáculo de final de ano da escola, por exemplo, né? Se a escola permitir que o balé adulto participe, você vai ter a possibilidade, porque tem escolas que infelizmente não permitem. E vai entender por quê, mas isso é um assunto para outra hora. Mas a escola permitindo que balé adulto dance no espetáculo, você vai simplesmente fazer as suas aulas durante o ano todo para no final do ano se apresentar no palco. Isso é muito legal. Eu acho que uma apresentação só é muito pouco, né? Porque a gente, porra, tá lá o ano inteiro fazendo aula, se matando, poxa vida, e aí uma apresentação só, às vezes um dia só, ou 2 dias, e aí é aquela chance que você tem de materializar todo o seu processo de aprendizado do ano para apresentar para as pessoas que são importantes para você. Então, acaba sendo pouco, né? Na minha percepção, é pouco. Mas existe essa possibilidade. Outra possibilidade que é legal, uma vantagem do presencial, são os feedbacks, né? Você vai estar lá na aula, vai ter um professor que vai te olhar e vai dar alguns feedbacks para você. Nossa, Ana Paula, nossa, não, sua pirueta tá muito boa, tal, mas você podia tentar só terminar ela com um pouquinho mais de controle. Enfim, tem algumas vantagens de estar no presencial, só que tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é essa questão da comparação, é a questão de ter turma mista. Qual é o problema de eu ter uma turma mista? Além dessa questão da idade, que tudo bem, a gente aprende a lidar com as pessoas mais novas e com as pessoas mais experientes que a gente até é uma troca bacana quando a gente tem uma mente mais aberta, só que existe um misto de nível. E aí você começa fazendo aula, lá nas suas aulas presenciais, aprende o pas de bourrée, aprende a pirueta. Entra uma aluna nova que não sabe nada. E aí o professor tem que dar uma segurada na aula. Ele não vai conseguir ficar ensinando muitas coisas novas, porque a outra pessoa que acabou de entrar não vai conseguir acompanhar nada. Então, fica aquela aula, quando a gente faz aulas em turma mista, fica aquela aula que eu vou evoluindo até a hora que entra alguém novo. Entra alguém novo, eu fico num misto de felicidade, porque a turma está crescendo, e eu sei que isso é bom, porque acaba garantindo que a minha aula vai continuar existindo, mas ao mesmo tempo eu fico numa frustração, porque eu sei que a minha aula vai dar uma baixada no nível novamente, o professor não vai conseguir puxar tanto. Então, a turma mista, ela acaba gerando esse contratempo na nossa evolução. E esse é um dos motivos que muitas bailarinas adultas que fazem aula presencial vêm fazer aula comigo no online. Além do presencial, elas fazem aula comigo online para quê? Para continuar o processo de evolução. Porque lá no presencial tem que brecar muito esse processo. E aqui no online é você quem dita a sua velocidade de aprendizado.
Cada um vai na sua velocidade. As aulas estão lá, gravadas, todos os passos para você aprender, tá tudo lá gravado. Se você estiver acompanhando bem, você vai andando. Se sentir que você precisa voltar, você volta, mas não existe uma turma que todo mundo vai voltar com você. Essa é uma das vantagens do online.